Se você acompanha notícias sobre cinema e está por dentro desse mundo, provavelmente você conhece o Sean Baker. E se não conhece, com certeza já ouviu falar em algum momento da sua vida. Ele é um nome muito importante do cinema independente e recentemente ele ganhou um destaque muito grande por ter ganho o Oscar por Anora no ano passado. Mas quem talvez você não conheça seja a Shi Ching-soo, que é uma parceira de longa data do Sean Baker. Eles estão juntos aí, trabalhando juntos há mais de 20 anos. Dirigiram juntos um filme em 2004 chamado Take Out, um filme bem independente, de baixo orçamento, e depois ela atuou como produtora de vários filmes dele, como Tangerina, Starlet e Projeto Flórida, que é provavelmente um dos filmes, provavelmente não, é um dos filmes mais famosos do diretor. Agora, mais de 20 anos depois deles terem iniciado essa parceria, ela retorna para o seu primeiro filme solo como diretora. E eu digo solo porque ela já dirigiu um filme junto com o Sean Baker lá em 2004, mas esse é o primeiro projeto dela solo como diretora, que é A Garota Canhota, um filme taiwanês que é uma das apostas da Netflix aí para a temporada de premiações, que vem forte aí para ser um dos possíveis indicados a melhor filme internacional no Oscar. E é sobre esse filme que a gente vai falar hoje. A Garota Canhota já recebeu um grande destaque na sua estreia no Festival de Cannes desse ano, depois iniciou uma trajetória por festivais ao redor do mundo, inclusive na Mostra de Cinema de São Paulo, e é um filme que bebe muito da fonte dos outros filmes que a dupla Sean Baker e Shin Ching-soo fizeram, que é mostrar a realidade, mostrar o dia a dia de pessoas da forma mais real e crua possível. O Sean Baker, ele entra como roteirista nesse filme, então ele está envolvido no filme também. É um projeto que iniciou há mais de 20 anos, é um roteiro muito antigo, que eles já começaram há muito tempo atrás. E a premissa desse roteiro surgiu através de memórias de infância da diretora, principalmente de uma memória específica que ela contou em entrevistas, que é, quando ela era criança, o avô dela falou que ela não deveria usar a mão esquerda. Ela era canhota e, segundo ele, a mão esquerda era a mão do diabo, então ela não deveria usar porque era uma coisa horrível, uma coisa demoníaca. Essa memória dela originou o roteiro de A Garota Canhota, que tem a mesma premissa também, é uma criança que ouviu do avô que ela não deveria ser canhota, que ela não deveria usar a mão esquerda porque é a mão do diabo. E apesar de ser a premissa inicial do filme, o que originou o roteiro e o que vem no título do filme, não é a coisa mais importante do filme. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, é uma coisa que gera muita discussão, tanto nesse filme quanto nos outros filmes que a dupla fez antes. Existe uma discussão enorme sobre o Projeto Flórida, uma discussão enorme sobre Tangerina, e a Nora também, que é o filme mais atual e provavelmente mais popular, também gera uma discussão enorme até hoje. E esse filme aqui não é diferente. E por que eu digo isso? Porque o filme, quando você começa a assistir ele, a primeira cena que vai ter no filme são cenas coloridas, uma visão da própria criança usando um caleidoscópio, que é... não sei explicar exatamente o que é, mas é um objeto, uma lente toda coloridona e muito doida. E a primeira cena do filme é justamente a criança usando esse caleidoscópio para enxergar as coisas, é a cena de abertura do filme. E para mim isso mostra muito sobre como esse filme é a visão dessa criança daquele mundo, a visão da criança do mundo onde ela vive. Então, ao longo do filme a gente vai ter muitos problemas, a gente vai ter situações ruins, uma família que tenta se adaptar aos problemas do dia a dia, e no meio disso tudo vai ter aquela criança, e aquela criança, ela só tá vivendo, ela tá tentando viver a infância dela, ela não tem noção do quanto aquele mundo é horrível. Então muitas cenas elas vão ser jogadas, picotadas talvez, e aqui entra o trabalho do Sean Baker, ele entra como editor desse filme. Para quem não conhece, ele tem o costume de editar os filmes dele, inclusive a Nora foi ele mesmo que editou. Então ele edita esse filme aqui e existe um trabalho na montagem de tudo muito acelerado, tudo acontece muito rápido. Tá acontecendo uma coisa e aí já acontece um outro problema, e aí a mãe da criança e a irmã dela se envolvem num problema e tentam resolver aquilo, discutem por causa daquilo, e é tudo muito rápido, tudo muito jogado. E tudo isso, pelo menos do meu ponto de vista, é porque quando a gente é criança, a gente está inserido muitas vezes em situações ruins, mas a gente não tem noção do que está acontecendo. Tudo são flashes de coisas ruins acontecendo e a gente está no meio daquilo tudo. E para mim o filme faz um trabalho sensacional, tanto na direção quanto na montagem, que ajuda a gente a sentir toda essa turbulência de situações
ruins e problemas do dia a dia. Falando da direção do filme, também dá pra perceber muito que a diretora se inspira demais na direção do Sean Baker, provavelmente por causa da vivência dos dois. Os dois aprenderam muita coisa juntos, trocam muitas ideias. Então, o estilo da direção parece muito aquela câmera muito próxima dos personagens, a câmera na mão, cenários reais. Muitas pessoas que estão nas cenas não são atores de verdade, são pessoas que estavam ali trabalhando e vivendo a sua própria vida, que estão inseridas no filme, e isso traz esse senso de realidade muito maior, que é uma coisa muito característica dos filmes que os dois fizeram juntos. E para mim tudo isso faz com que a gente se sinta muito inserido naquele mundo e nas situações que aqueles personagens estão vivendo, e a gente sente tristeza por eles, a gente sente felicidade por eles quando acontece alguma coisa legal, tanto com a criança, quanto com a mãe, quanto com a irmã da criança. E, enfim, é um filme muito sensível, muito cuidadoso nesse sentido. Para mim, a diretora faz um trabalho excelente aqui com todos os atores, com toda a ambientação e com todo o jogo de câmera. Eu achei tudo muito lindo nesse sentido. Inclusive, a diretora falou em muitas entrevistas sobre a criança que faz a personagem protagonista do filme, sobre o quanto ela mesma se surpreendeu com essa criança, quanto ela tem facilidade de andar por vários sentimentos diferentes, tristeza, felicidade, e é tudo muito... A gente acredita muito no que aquela criança está sentindo, apesar de ela estar atuando. Isso é uma coisa bem difícil, muitas vezes, por se tratarem de atores mirins, mas nesse caso não é um problema, a atriz é muito boa, a gente sente muito o que ela está sentindo, e foi uma escolha excelente a criança protagonista. Apesar de eu achar que na passagem do segundo para o terceiro ato do filme existe um cansaço, talvez seja um pouco cansativo de assistir, um pouco arrastado, eu considero que é um filme muito bem estruturado, muito bem pensado, tudo é muito bem pensado para te fazer se sentir inserido naquela família e na realidade daquela família. Eu achei um trabalho excelente. Como eu disse antes, é um filme que está tendo uma caminhada no circuito de premiações, vai ser uma das apostas da Netflix para melhor filme internacional. Esse ano a gente vai ter muitos filmes muito bons que podem entrar nessa disputa, inclusive o nosso filme, O Agente Secreto. Então é uma coisa que a gente só vai ter noção no dia que saírem os indicados, porque são muitos filmes bons. Inclusive tem outros filmes que estão nessa disputa que eu quero trazer crítica aqui pro canal. Então, caso você não seja inscrito ainda e goste de críticas de cinema, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque tem muito filme que eu quero falar aqui. Então, às vezes eu acabo acumulando essas críticas, mas eu pretendo fazer todas. Então, se sinta à vontade para se inscrever. Resumindo tudo isso, a diretora faz um excelente trabalho de realismo, a gente sente tudo muito real, a gente sente que todos os problemas são muito reais e tudo no filme é muito bem pensado para que a gente sinta isso. Então, é um filme muito bom, ele está disponível na Netflix, caso você tenha vontade de assistir, e resta a gente aguardar se ele vai ter algum reconhecimento futuro nas premiações. Ele já está sendo muito reconhecido, mas resta a gente aguardar as próximas premiações, as premiações maiores. E para a Garota Canhota eu dou nota 8. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não esquece de se inscrever, me seguir lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição, e eu espero vocês no próximo vídeo.